E para nós que aqui ficamos, vamos dar continuidade no dia de hoje com algo que diferente do que já falamos nas aulas anteriores. Nós vamos agora nos aproximar daquilo que na cabeça de alguns pode parecer Cristo, mas na verdade não é. Então, se nós olhamos para o Espiritismo, né, como um conjunto de várias religiões que pouco tem a ver ou nada tem a ver com a Bíblia, e de cara nós já rechaçamos, os Mormons são um caso interessante, porque como que é o nome que está escrito na igreja, no templo, lá perto do cinema? A Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Nome comprido, né? Tem nome e sobrenome aí, né? Parece meu nome, né? E tá falando lá. Não é a Igreja de Jesus Cristo? E não é dos Santos de Jesus Cristo dos Últimos Dias? E como é que a gente vai falar então que não é de Jesus? Semelhante talvez ao que nós falamos, confrontamos o catolicismo, né? E não o consideramos como cristãos, uma vez que eles não seguem, não estão debaixo do que nós entendemos como uma religião cristã, porque eles não adoram somente a Cristo, ao Deus Pai, ou à Trindade, né? Não concebem um único Deus, mas existem outros santos, né? Além disso, eles possuem uma estrutura com a qual as pessoas têm mais de uma regra de fé e prática além da Bíblia, né? Porque a palavra do Papa, os costumes da igreja, os dogmas e a Bíblia, diferente até do que a nossa, são a regra da igreja, né? Então, no mínimo aí nós temos já dois elementos que tiram o caráter que nós podemos dar de igreja cristã vinculada a Cristo do catolicismo romano. Os Mormons vão passar pelo mesmo processo, porque aí a gente vai ter que analisar o quanto que eles entendem de Cristo, e Cristo como Senhor e Salvador, Cristo como Deus, o que eles entendem na verdade de Deus, e o que é a palavra de Deus para eles. Porque aí sim a gente vai poder falar se nós temos vínculo, se nós podemos tratá-los como uma igreja cristã, assim como nós entendemos o que a palavra de Deus diz de ser igreja de Cristo. Não a igreja presbiteriana, mas igreja de Cristo, vinculada a Cristo e aos ensinos de Cristo, aos mandamentos de Cristo. Para isso então, alguns dados interessantes. Vocês sabiam que segundo o censo de 2010, o de 2020 ainda não tinha o dado lá da população fragmentado por religião, mas de 2010 a gente tem então, segundo os dados do IBGE, 227 mil adeptos ao mormonismo, ou seja, pessoas que são da Igreja dos Santos, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em torno de 65 mil só no estado de São Paulo. Para eles, o número é diferente. Eles acham e eles dizem que já são em torno de 1.400.000 no Brasil. Uma margem de erro pequena, né? A gente olha para um controle remoto, eles estão vendo um viaduto, mas basicamente eles olham então como no Brasil 1.400.000 pessoas. E a gente vai entender o porquê dessa distinção de adeptos que se declararam como mormons, 227 mil, e por que eles consideram 1.400.000 aí, um pouco mais, né? Bem mais. Oi? Quantidade, né? No censo de 2000
estava em torno de 220 mil também, 250 mil, se eu não me engano. Pelo que eu vi, vai falhar um pouco aqui, mas dos evangélicos, nós temos em torno, no censo de 2010, né? Nós tínhamos 6 milhões, se eu não me engano, de igrejas pentecostais, 2 milhões em igrejas tradicionais, alguma coisa assim. E aí dessas tradicionais a gente tinha a Igreja Batista com 440 mil, se eu não me engano, e a Igreja Presbiteriana em torno de seus 230, 250 mil membros, professos, né, arrolados ou declarados, autodeclarados, né? O que nos coloca quase que no mesmo patamar dos Mormons aí, né, em termos de volume dados aí, né? No mundo inteiro, 16 milhões de pessoas, né? Não estamos falando, portanto, de uma quantidade pequena de pessoas, certo? Uma quantidade relativamente grande. É lógico que não se assemelha ao catolicismo com seus milhões, né? Ou dentro do universo evangélico, mas os mormonistas, eles estão dentro desse universo cristão aí, são colocados dentro desse universo cristão por se autodeclararem, né? Mas o que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias tem conosco, né? A Igreja dos Mormons, e aí o Mormon, né, depois vai falar no slide também, mas o Mormon é uma tradução aí do bom homem, basicamente, né? Então Mormon, bom homem, né? Então a igreja de boas pessoas, os bons homens, e a gente vai entender um pouco do que são esses bons homens. Eles têm buscado se colocar como debaixo desse guarda-chuva chamado cristianismo. E o nosso papel hoje é tentar entender o porquê que eles não podem ser incluídos debaixo desse guarda-chuva do cristianismo, embora falem de Cristo, embora digam crer em Jesus Cristo, né? Esse é o nosso desafio. O que eles negam? O que eles acreditam de modo diferente, não de nós, mas do que a palavra de Deus diz? Primeiramente, nós temos que olhar para esse cara aqui, Joseph Smith, né? E aí eu vou até pegar umas colas que eu tenho aqui, porque é muita coisa, né? Então, Joseph Smith, quem que é esse cara? Esse cara é o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. E aí, como eu disse, Mormon, né? O mor muito bom. E aí você fala, mas inglês misturado com egípcio, e tem essa bagunça mesmo, né? Porque aquilo que ele vai receber de uma revelação para criar a igreja e os escritos da igreja vai ser uma mistura de línguas, né? Então, qual que é a história basicamente? Ele alega, com volta dos seus 15 anos, não que ele funda a igreja com 15 anos, mas com 15 anos ele recebe a primeira revelação, e depois ele vai receber outras, né? Então, Joseph Smith, uma família de fazendeiros com acho que 11 irmãos ou 10 irmãos, e aí eles têm que mudar de uma região para outra por causa de problemas na agricultura, 1800 e bolinha, né? Eles chegam numa região nos Estados Unidos onde está tendo um reavivamento lá, e aí ele pede para Deus falar qual que é a igreja verdadeira, porque tem várias igrejas. Ele frequenta a igreja presbiteriana, ele frequenta a igreja batista, mas aí tem um monte metodista, e ele frequenta tem várias denominações, e ele quer saber de Deus qual que é então a que ele deve frequentar, qual que é a igreja verdadeira. E adivinha o que Deus fala para ele na revelação? Que nenhuma dessas é a igreja verdadeira. Por quê? Porque todas estão corrompidas pelo gênero humano, e portanto ele deve criar uma nova igreja, uma igreja segundo a igreja primitiva dos apóstolos, né? Então, a partir dele deve surgir uma nova igreja. Quem falou com ele? Um anjo. E aí, na verdade, um não, dois, né? Mas a gente tem a figura de duas pessoas que ele acredita ser Deus Pai e o Filho,
Jesus Cristo, que aparecem para ele então e falam com ele. Tudo que está aqui está corrompido e você então agora precisa pensar numa nova igreja, numa nova denominação, numa nova estrutura. E ele passa a fazer isso então, e aí vem uma segunda revelação, porque essas igrejas estão corrompidas, porque até mesmo a Bíblia está corrompida na forma como foi traduzida pelos homens. Então um anjo Moroni aparece para ele, até numa figura indígena, digamos assim, e ele revela que Jesus Cristo morre em Jerusalém, ressurreição de Cristo se dá em ele aparecer nos Estados Unidos, para uma tribo nos Estados Unidos que é descendente de um povo hebreu, certo? Então Jesus Cristo sai do Oriente Médio e aparece nos Estados Unidos, né? E ele fala então das verdades desse povo, das verdades de Deus, do ser povo de Deus para esse povoado. Então tem um povo lá nos Estados Unidos, um povoado indígena que é descendente dessa tradição judaica e que eles então detinham as verdades de Deus. E aí então, onde estão essas verdades? Bom, elas estão enterradas em 2 tábuas de pedra com as verdades reveladas. E aí o anjo mostra para ele onde que elas estão enterradas, numa montanha, tem lá o nome da montanha. E ele então tem a revelação. E com a revelação, o que ele faz? Ele escreve, dita, ou ora ele escreve, ora outras pessoas escrevem, né? E aí tem várias pessoas juntos com ele, então ele já não está mais com 15 anos, está com um pouco mais de idade, né? E aí ele começa a escrever. Em torno de 70 dias ele vai lá e escreve tudo que tem, que é o livro dos Mormons. Então, a Bíblia dos Mormons não se chama Bíblia, se chama o livro dos Mormons, certo? Essa é a Bíblia deles, né? Essa é a regra, que vai ter trechos da nossa Bíblia, né? Vai ter personagens da nossa Bíblia: Moisés, Elias, Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus Pai, Criador. Vai ter todos esses personagens da Bíblia, mas outras coisas também. E aí essa coisa que foi, essas pedras que foram reveladas, elas só puderam ser interpretadas porque aí é uma mistura de uma língua egípcia com hebraico, né? Tem uma mistura dessas línguas, é uma outra língua, né? Como se fosse um dialeto que mistura isso. É traduzido pela ajuda do Turim e Urim. São duas. Tem a referência disso no Velho Testamento, como se fossem 2 plaquetinhas de ouro, blá 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 tal. Só que é isso que dá o poder, então, é usado por Deus para ele poder ter a capacidade de traduzir essa nova língua, essa língua diferente, uma vez que ele era mais ou menos alfabetizado no inglês, né? Certo? E aí ele traduz então e narra isso. Isso se torna o livro dos Mormons, né? E é a partir daí então que começa um movimento de expansão, e eles se colocam então como uma igreja. Deixa eu ver se tem mais aqui, literatura. Eles se colocam então como uma comunidade que vai viver o que a comunidade primitiva lá dos apóstolos estava vivendo. Então tem a ideia de todo mundo vender os seus bens e distribuir, e eles conseguem prosperar com isso, eles conseguem se estabelecer em vários lugares, são expulsos de vários lugares, né? E se nós olharmos no mapa, nós vamos, pela história e até hoje, nós vamos ver que o estado do Utah, nos Estados Unidos, né, a região lá próximo da Califórnia, né, você tem uma região grande lá, é onde eles estão concentrados, na sua grande maioria, os Mormons,
onde está lá a igreja sede e tudo mais. Mas eles foram migrando, né? Eles tiveram, por serem expulsos. E até mesmo Joseph Smith, ele é morto na cadeia, embora ele estivesse na cadeia, ia ser processado. Antes de ser processado, um monte de gente invade a cadeia e atira nele, exatamente pelas doutrinas que ele estava pregando. E aí um movimento de falar contra os mormons, de pessoas hereges, eles acabam sendo perseguidos. E aí Joseph Smith, 14 anos depois de fundar a igreja dos mormons, ele é morto, ele é assassinado, né? Essa é a figura do Joseph Smith, né? Tem outros que vieram junto com ele ou que colaboraram com a estrutura de fundação da igreja. E aí ela vai se propagando, né, pelo mundo afora, chega no Brasil, em outros lugares do mundo. E é interessante que a própria forma e aí o propagar da igreja muda um pouco também a forma da igreja crer em algumas coisas. Inclusive na estrutura de liderança, né, você tem, ele era Joseph Smith, o profeta, o líder maior. Você tinha outras pessoas embaixo, né, mas também escolhidas por ele. Então é de cima para baixo, é como se fosse uma monarquia, como se fosse o papado. Um escolhe os outros, certo? Então, quando Joseph sai, há um racha na igreja dos mormons. E aí eles vão ter a comunidade cristã, se eu não errar o nome, que vai ser uma dissidência, porque Joseph Smith, ele deixa um filho, e alguns seguidores falam: bom, então como é uma monarquia, né, basicamente a ideia, o filho de Joseph Smith deveria dar sequência à igreja e ser o líder maior. Aí só que outros já pegam e falam: não, o líder maior da igreja é essa pessoa aqui, que Young, não lembro agora o nome aqui, vou achar em algum momento. Ele então, que trabalhou com Joseph Smith, estava junto com Joseph Smith na liderança da igreja. Ele então é que dá continuidade ao trabalho. Então essa liderança, que não é de sangue, dá sequência à igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os mormons. E aí uma outra comunidade cristã é uma dissidência da igreja dos Santos dos Últimos Dias, né, dos mormons. Mas em essência ambas estão vinculadas a Joseph Smith, né? Bom, tentei resumir aqui um monte de coisa, né? O que eles creem? Aí começa uma coisa mais interessante, porque tem o livro dos mormons, como eu falei para vocês. Passa-se pela revelação do anjo Moroni, que vai falar da tábua, e aí não só essa revelação, mas essa tábua também, e aí ele tem que traduzir tudo isso. Então a gente tem o livro dos mormons. Outra coisa que tem o mesmo pé de igualdade para eles é Doutrinas e Convênios, é um outro tipo de livro. E a Pérola de Grande Valor é um outro conjunto também de obra literária, que têm o mesmo peso, valor, e sintetizam a doutrina mormon, a doutrina da igreja, a forma de pensar. O livro do Mormon foi traduzido para o português em 1938. Então é aí que a gente tem a chegada dos mormons no Brasil, né? Bom, antes de passar para os outros elementos, deixa eu pegar mais uma cola minha aqui. Eu quero só destacar o que a gente tem de nomenclatura ou como definição, né, desses livros aqui. Doutrina e Convênios é um dos livros, obras padrão, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, e que explica qual seria o projeto e fundamento de Deus na criação do homem e da mulher, conhecido como plano da salvação. É também o livro mais recente sobre a manifestação de Jesus Cristo atualmente na igreja. Veja que, portanto, eu não estou me baseando na Bíblia para falar qual que é a relação de Deus com o homem.
e como se dá a salvação, e entender quem é Jesus Cristo. Quem vai explicar isso? Não é a Bíblia. É o quê? Doutrinas e Convênios. O livro de Mormon, de Bom Homem, né, é o livro, e recebe o nome Mormon exatamente por isso, é o livro do Bom Homem, porque começa logo no seu primeiro capítulo, digamos assim, falando do bom homem, né? Então, por isso que acabou ficando como o livro do Mormon. Esse livro, então, ele vai narrar essa história do povo de Deus e vai falar dessa relação, vai buscar lá em Adão e Eva e vai chegar no povo norte-americano. Não só isso, mas quando Cristo se manifesta para salvar a humanidade como um todo, adivinha onde que ele vai reaparecer? Não vai ser em Jerusalém. Adivinha onde? Nos Estados Unidos, uai. Onde é o centro do mundo? O que é o umbigo do mundo se não os Estados Unidos? Certo? Então ele vai aparecer, Jesus é americano, né? Jesus vai ser norte-americano, não vai ser mais israelita, né? Essa é a concepção deles. Bom, o que eles creem então, diante de tudo isso? O que é Deus para eles? E aí, é um alerta para a gente. Todas as vezes que nós estivermos falando com outras pessoas sobre coisas do sagrado, ou o próprio sagrado, ou Deus, a gente tem que ter muito claro o que as pessoas entendem, porque a gente pode estar falando uma coisa e as pessoas entenderem outra, e as pessoas podem estar falando de uma coisa e a gente está pensando em outra. Falar de Deus, de modo geral, já é uma questão plural, porque cada pessoa vai ter a sua concepção de Deus, correto? Hoje em dia está assim. Quando nós colocamos então debaixo do guarda-chuva do cristianismo, vamos colocar assim, existe uma definição de quem é Deus. Deus Pai, Criador. Mas nós vamos ter outras concepções que vão até, em certo momento, negar a Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus, 3 pessoas. Nós cremos em um único Deus, manifesto em 3 pessoas. Outros não acreditam neste Deus da Bíblia como um Deus triuno, negam a Trindade, negam que Jesus Cristo é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Neste caso, nós estamos falando de algo um pouco mais diferente, né? Porque para eles Deus vai ser outra coisa. Assim como Jesus, então, se eu mudo o significado que é Deus, eu vou mudar também o significado que é Jesus. E aí eu também vou entender o Espírito Santo como outra coisa. Portanto, não é a Trindade que nós cremos. A Bíblia, vocês já viram, não é a mesma Bíblia. Ou a regra de fé e prática não é a palavra que nós usamos. O homem, o ser humano, não é este ser pecador, criado por Deus como a Bíblia narra. A salvação se dá por outro meio, já que Jesus não é o que nós cremos. O batismo, o vínculo, também é outro. O ato é o mesmo, mas o significado do ato é outro. O que eu atribuo ao ato de batizar é outro. E o castigo eterno, o inferno, muda de figura. Se Deus não é Deus, se Jesus não é Jesus, salvação não é salvação, o homem não é o homem, então o inferno também não é o inferno. Então a gente está falando, usando o mesmo termo, mas com significados diferentes. Deus. Alguém já ouviu alguma coisa do que os mormons acreditam que Deus é para eles?
como o homem é, assim foi Deus. Como Deus é, assim pode tornar-se o homem. Citação de Lorenzo Snow, que resume o discurso de Joseph Smith quando o ancião King Follett morre. Então, um dos anciãos falece, Joseph Smith fala, e lembre-se, quando ele fala em nome de Deus, é revelação de Deus, não é simplesmente uma pregação, certo? Então ele está revelando a essência de Deus no seu discurso. Como o homem é, assim foi Deus. O que isso significa? Que Deus está abaixo do homem? É acima do homem? Não, que Deus é igual ao homem. Assim como o homem é, como nós somos falíveis, Deus também é falível. Como Deus é, então, como Deus é poderoso, onipresente, onisciente, assim pode tornar-se o homem. Portanto, podemos nos tornar Deus. Quem que disse isso logo no começo da história? Serpente safada. Não falou isso? Que não é bem a serpente, né? Satanás. E qual que foi a tentação original? Coma do fruto, pois poderá se tornar igual a Deus. E o que é isso? Se não ser igual a Deus? No princípio, o chefe dos deuses convocou um concílio dos deuses. Onde está isso? Jornal dos Discursos, volume 6, página 5. Jornal dos Discursos de Joseph Smith. Portanto, revelação de Deus sobre si mesmo por Joseph Smith, falando que no princípio, no início do mundo, o chefe dos deuses. Portanto, não estamos falando de um único Deus. Afinal de contas, todos nós podemos nos tornar deuses. Percebe? Então, o chefe dos deuses convocou um concílio dos deuses. Essa é a concepção de Deus. Não é um único Deus, criador de todas as coisas, onipotente, onisciente, que rege o universo com o poder da sua palavra. Não estamos falando do mesmo Deus. Quem que vai ser Jesus então para eles? Jesus vai ser alguém que vai ser muito parecido quando eles falam quem é Jesus. O problema é que eles não falam de forma clara, transparente, ou anunciam. Vão falar que Jesus é santo, né? Que Jesus Salvador segundo a concepção deles, né? Que Jesus é exemplo, que Jesus é um monte de coisa. Mas Jesus também é alguém que, quando a Virgem Maria concebeu o menino Jesus, ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Então quem que é o pai de Jesus? Ele é o primeiro da família humana, o mesmo personagem que esteve no Jardim do Éden. Bugou agora. Quem que é o primeiro da família humana? Volta lá para o Velho Testamento. Quem que é? Adão. Quem que Jesus é então? Adão. Uai. Ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Quem é seu pai? Ele é o primeiro da família humana. Com quem que Maria teve Jesus? Com Adão. Não foi com o Espírito Santo. O mesmo personagem que estava lá no Jardim do Éden. Então, Maria, junto com Adão, é que concebem Jesus Cristo. Doido? É doido. Mas é a revelação do anjo Moroni para ele. Certo? Jornal dos Discursos, páginas 50 e 51. Tem mais. Então Jesus não é obra do Espírito Santo. É do Adão, com Maria. Certo? E é pecador. Porque se não é Deus, concorda comigo? Jesus não é Deus.
é homem. Mas como homem, ele pode ser Deus também, não é? Tá tudo amarrado, tá tudo certo. Se nas bodas em Caná da Galileia Jesus foi o noivo e tomou para si Maria, Marta e a outra Maria, isso não nos choca os nervos. Parece até português falando. Não nos choca os nervos, uai, né? Ora pois, o que ele está dizendo isso? É que Jesus era noivo. Se é noivo é porque ele, quando você está noivo, você faz o quê? Se casa, não é? E com quem que Jesus está casando? As bodas de Caná da Galileia é o casamento de Jesus. E Jesus está casando com quem? Não é só com uma, não. Maria, Marta e a outra Maria. Porque tem a Maria, irmã de Marta, e tem a Maria Madalena, certo? Então Jesus está casando com todos. E aí veja que eu estou criando base para o que hoje é negado pelos mormons, essa prática, mas na sua essência, lá a origem, se esparramou e durou até pouco tempo atrás, que é a poligamia. Um homem, e somente o homem, pode se casar com várias mulheres. A referência disso, a base disso não é a nossa Bíblia, mas é a Bíblia deles, e a narrativa de que Jesus mesmo se casou com mais de uma mulher. Então a poligamia, ela é aceita, ou pelo menos era aceita durante muito tempo pelos mormons. Deixou de ser aceita depois que o governo americano foi para cima deles com a lei civil e falou: ou vocês mudam ou vai todo mundo para a cadeia aqui, e a gente vai fechar tudo isso daqui. Aí eles amaciaram o negócio e falaram: não é bem assim, não vamos mais ter poligamia. Mas ainda existem os fundamentalistas que continuam sendo polígamos. Então você vai achar lá naquela região de Utah, cheio de mormon, ainda muitos que são polígamos, certo? Fundamentalistas, radicais, vinculados ainda ao que foi falado lá atrás. Então quem quiser ser polígamo ainda consegue achar um jeitinho, segundo a doutrina de Joseph Smith, né? Uma vez que Jesus já deu o exemplo. Então vamos seguir o exemplo de Jesus. O grande final é ótimo. Quanto ao diabo, aos espíritos, seus companheiros, tanto ele quanto seus espíritos, os demônios, são irmãos do homem. Olha o seu irmão aí, Conceição. E também de Jesus. E filhos e filhas de Deus, no mesmo sentido em que nós o somos. Todos nós somos filhos de Deus, assim como Satanás. Então, diabo e seus demônios não diferem de nós, são nossos irmãos, são todos filhos de Deus. Não muda muito. Próximos, contemporâneos até. Estamos no balaio aí. Estamos no mesmo grupo, certo? E falar o nome de Jesus, ler Jesus Cristo nos textos mormons, não é ler o mesmo Jesus Cristo da nossa Bíblia. O Jesus Cristo dos santos dos últimos dias não é o nosso Cristo, a menos que você defenda que Jesus é irmão de Satanás, a menos que você defenda que nós somos irmãos de Cristo e portanto da mesma essência, e que todo mundo é filho de Deus.
contrariando a própria palavra de Deus, que fala que todos somos criaturas de Deus, mas filhos de Deus se tornam somente aqueles que são resgatados pelo sangue de Cristo. O único filho, o único sem pecado, que também é diferente do que eles creem. Por quê? Porque ele não foi concebido pelo Espírito Santo. Percebe? Não estamos falando do mesmo Cristo, do mesmo Deus, nem do mesmo Cristo. E o Espírito Santo então? Bate na madeira, né? O que eles vão falar agora do Espírito Santo? Ele é, portanto, um homem espírito, uma pessoa espírito, uma entidade espírito. Ele vive, se move, tem seu ser separado e é a parte de seus outros co-deuses. Esquece esse negócio de Espírito Santo ser Deus. Ele também não é energia, que nem os Jeová acreditam, né? Mas ele é um espírito homem, ele é uma entidade. A entidade lembra até o que os espíritos colocam, né? Mas é uma entidade, alguma coisa que está aí, né? Um Novo Testamento para os Artigos da Fé, 1985, página 253, texto dos Mormons. Bom, se a Trindade já foi toda destruída, Deus não é Deus, Jesus não é Jesus e o Espírito Santo não é Espírito Santo, o que a Bíblia é? A Bíblia é algo incompleto, corrompido. E por isso então que a gente vai precisar do livro dos Mormons, do Mormon, o Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor. E aí, deixa eu voltar para a minha colinha, que aí eu vou ler o que essa pérola de grande valor significa. É um dos escritos que compõe o cânon da igreja. É uma coletânea de escritos que tratam de muitos aspectos significativos da fé e da doutrina. Foram traduzidos pelo profeta Joseph Smith quando esteve cara a cara com um mercador egípcio, comprou o livro e traduziu e publicou na igreja na época. A primeira coletânea apareceu o título Pérola de Grande Valor, foi estudada em 1851. Veja, vocês entenderam? Tinha um mercador que vendia bugiganga lá do Egito, e ele tinha um pergaminho do Egito. E aí então Joseph Smith compra esse pergaminho e traduz esse pergaminho egípcio. E é esse pergaminho egípcio traduzido que vai dar origem a esse livro, Pérola de Grande Valor. E aí então eu vou ter histórias. Mas o que tem a ver o Egito? Tem a ver que antes de Jesus vir, 600 anos antes de Jesus vir, já existia então um texto que falava sobre a vinda de Cristo, como seria Cristo, e então falava dessa obra da salvação. Que texto é esse? É o que Joseph Smith teve acesso. Então veja, o livro do Mormon é um conjunto de pedras que estavam enterradas. Cadê essas pedras? Foram enterradas de novo, para não se corromper. Você acha que vai dar para deixar assim? Joseph Smith recebeu a revelação, ele leu, traduziu, pronto, guarda de novo. Então ninguém sabe dessa pedra, só Joseph Smith viu, certo? O pergaminho foi um achado, não da Índia, né, do Egito, que ele conseguiu com um mercador. Que coisa maravilhosa, né? As revelações de Deus se dão por um trecho, por um rolo de pergaminho, de coisa escrita, que ele teve que comprar de um mercador. E aí ele traduz. Essa é a forma como eles têm acesso à revelação do Deus. E regram então a fé, né? Esse é um dos livros. Nesse livro, no livro Pérola de Grande Valor, contém escritos do profeta do Antigo Testamento, Moisés e Abraão. O que mais? Segue-se uma breve introdução. Olha lá. Seleção do livro de Moisés. Então tem extratos de Gênesis, que Joseph Smith escolheu, e ele mesmo pegou então pedacinhos.
Livro de Abraão, tradução de alguns papiros egípcios que chegaram às mãos de Joseph, continham escritos do patriarca Abraão. Tradução foi feita em partes, Aí a gente tem uma tradução de Mateus, ou um pedaço do livro do Evangelho de Mateus, que ele mesmo escolheu e traduziu. A história de Joseph Smith, trechos então da história dele, nesse livro aí. E tem um interessantíssimo, que é Regras de Fé. Eu não coloquei ali, mas depois vai aparecer. Só precisava depois que alguém fosse lá e clicasse no link para aparecer aqui. O Alex está lá. Enquanto o Alex coloca ali essa página, olha só. Eu vou ler para vocês o que é algo que é como se fosse um resuminho, 10 passos do que eles creem, tá? O credo deles. Se vocês vão ver, estamos na página oficial Church of Jesus Christ, ou seja, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias de Jesus Cristo, o Velho Testamento, o Novo Testamento, Livro do Mórmon, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, e aí tem outros textos, auxílios a estudos e tudo mais. Não sou eu que estou inventando, nem o autor da lição. Estes textos, se você for lá, você vai ver que eles vão falar que esses são os textos sagrados. E se você duvidar do que foi lido aqui, você clica, faz um favor, clica no livro do Mórmon. Livro do Mórmon. O terceiro, livro do Mórmon, isso. Olha lá, está lá, Vai falar o que é o livro do Mórmon, né? E vai explicar para vocês tudo isso. Então, introdução, depoimento de 3 testemunhas, depoimento de 8 testemunhas. Por quê? Porque daí você vai ter toda a forma como esse livro foi escrito. Então eu tenho a testemunha, depois eu tenho outras testemunhas, e aí você vai ampliando a primeira revelação, a segunda revelação, tá? Então vai ser todo aqui. Pode subir a página. Olha lá. Nefe inicia o registro do seu povo. Em visão, Leíce vê uma coluna de fogo e lê um livro de profecias, louva a Deus, prediz a vinda de Messias e profetiza a decisão. É perseguido pelos judeus, aproximadamente 600 antes de Cristo. Ou seja, lembra da história de que 600 anos antes de Cristo já tem uma revelação lá no Egito de que seria Jesus, ou qual seria a obra e tudo mais, do texto que foi comprado do mercador? Está aí o trecho. E aí, se você clicar, ele vai abrir e vai falar o que é isso. Então você tem o livro de Nefe, capítulo 1, 2, 3, verso 1, verso 2, verso 3. Essa estrutura de capítulo e versículo, parecido com o que tem na nossa Bíblia, ela é mais recente. Não era desse jeito, tá? Mas eles dão esse caráter, semelhante ao nosso, de fazer com que você tenha capítulos e versículos, mais fácil de achar as coisas. E aqui ele está dizendo... verso 3, os filhos de Leí retornam a Jerusalém para obter as placas de latão. Labão recusa-se a entregar as placas. Toda essa história é o que eles têm. E é um livro que vai tratar então da história do povo de Deus e como que isso se torna regra. Não estou falando de história, estou falando de regra, de fé e prática. Estou falando de revelação de Deus. Eu estou falando de tratar este trecho como Bíblia, como fala de Deus, como revelação de Deus, como verdade divina. Essa que é a questão. Então, se você voltar, vamos voltar. Aí você vai para o Doutrina e Convênios, né? Você vai ver uma estrutura semelhante. Vai falar o que é a doutrina, é só puxar um pouquinho mais. Doutrina e Convênio 1, revelação dada por intermédio de Joseph Smith, profeta, em 1º de novembro de 1931, durante uma conferência especial de Elders na igreja, realizada em Irã, Ohio, muitas revelações. Veja, eu vou ler ali o que? Revelação de Deus por meio de Joseph Smith. Ou seja, não é apenas narração. O que a gente precisa entender é que quando esses trechos são tidos no mesmo patamar da Bíblia, eu estou falando que isso é revelação de Deus. Eu guio a minha fé, a minha relação com Deus, e eu me constituo como corpo de Cristo, ou da igreja de Deus, mediante isto daqui. E a pergunta que eu faço:
como que eu posso tratá-los como irmãos em Cristo? Não o são, porque eles nem têm o mesmo Cristo que a gente. E aí quem tiver mais curiosidade, é só clicar, né? Só dar um Google lá, que você vai na página oficial deles e vai achar isso daí, escrituras, ó. Então está tudo ali, né? O problema é vocês começarem a acreditar no que eles estão falando, né? Aí conversa com a gente. Tem dúvida do que eles estão falando? Conversa com a gente, né? Porque eu vou agora nas regras de fé. Eu não coloquei ali, mas eu vou ler para vocês. O que eles creem? Cremos em Deus, o Pai eterno, e em seu Filho, Jesus Cristo, e no Espírito Santo. Não é a mesma coisa que a gente? Parece o nosso credo, né? Só que a gente já sabe que o Jesus deles, o Pai deles e o Espírito Santo deles não é o mesmo nosso. Cremos que os homens serão punidos por seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Tá certo, nós vamos ser punidos pelos nossos pecados, mas não pela transgressão de Adão. Você está vendo que eu já quero desvincular de Adão, certo? Pecado original, e que não somos pecadores assim como Adão pecou. Cremos que por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva por obediência às leis e às ordenanças do Evangelho. Parece o que a gente crê, mas não é bem isso. Porque o que é ordenança para eles? É a mesma Bíblia que a gente usa? Não é? Cremos que os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são: primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo; segundo, arrependimento; terceiro, batismo por imersão para a remissão de pecados; quarto, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Parece com algo muito próximo do que igrejas evangélicas, cristãs e até pentecostais ou neopentecostais creem, mas é diferente. E por que é diferente? Porque não estamos falando do mesmo Cristo, não estamos falando da mesma Bíblia, não estamos falando do mesmo Deus, da mesma salvação, que a gente vai ver ainda o que significa para eles. Cremos que um homem deve ser chamado por Deus por profecia e pela imposição de mãos, por quem possui autoridade para pregar o Evangelho e administrar suas ordenanças. Ou seja, qualquer pessoa deve ser chamada por Deus. Aí vem um detalhe: este homem, até começo do século passado, só podia ser um homem branco. Embora homens negros, latinos, aderissem à fé mórmon, eles nunca seriam liderança na igreja. Só podia ser ordenado profeta, líder, homens brancos. E não é à toa que 84% da liderança mórmon é de homem branco. Isso só muda quando eles começam a pregar onde? Na África. Como é que você vai achar homens brancos em quantidades na África subsaariana? Não vai, né? Aí você tem que mudar o discurso. Como é que você vai achar um monte de homem branco na América Latina, miscigenada? Tem que mudar o discurso. E é aí que eles começam a mudar o discurso e aceitar outros tons de pele para poder ser líder na igreja. Tem mais? Tem mais. Cadê? Cremos na mesma organização que existia na igreja primitiva. Percebe? A igreja hoje ela é corrompida, então a gente tem que se voltar para a igreja primitiva. Aí o que significa isso? Apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. Então tem profeta. Portanto, a revelação não está fechada. Não está fechada. Deus continua ainda se revelando. E por isso que os profetas que seguem Joseph Smith ou que se sucedem ele, continuam falando coisas que vão ser regra, porque Deus continua se revelando ainda. Existem profetas, né? Cremos no dom de línguas, profecia, revelação, visões, cura, interpretação de línguas, porque se não for isso, não tem como fazer tudo que eles estão fazendo, fizeram e continuam fazendo. Cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente. Percebe? Porque o que a gente usou não está traduzido certo. Também cremos
ser o livro de Mórmon a palavra de Deus. Está aqui, eles creem nisso. Além da Bíblia, traduzida corretamente, eles creem que o livro de Mórmon é palavra de Deus. Cremos em tudo que Deus revelou, em tudo que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. Não cessou. Cremos na coligação literal de Israel e na ressurreição das 10 tribos, que Sião, a Nova Jerusalém, será construída no continente americano, que Cristo reinará pessoalmente na terra, nos Estados Unidos, lógico, e que a terra será renovada e receberá sua glória paradisíaca. O paraíso, o jardim do Éden, não é lá entre o rio Tigres e Eufrates, é onde? Nos Estados Unidos da América. Lá vai ser a Nova Jerusalém. Pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência, e concebemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde e o que desejarem. Percebe que está aberto agora? Os homens podem adorar o que, como e onde desejarem. Cremos na submissão a reis, presidentes, governantes, magistrados, honra, Cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos, em fazer o bem a todos os homens. Na realidade, podemos dizer que seguimos a admoestação de Paulo. Cremos em todas as coisas, confiamos em todas as coisas, suportamos muitas coisas e esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama, louvável, nós a procuraremos. Ou seja, seremos bons homens. Mormon. É bonito. Fecha. Tem que fechar, né? Tem que ter amarração. Essa é a fé deles. Essa é a regra de fé. É a profissão de fé deles. Tá mais fácil. O homem pode ser um ser, é um ser, tá? O PEE, né? É um ser eterno. Viveu antes de vir à terra como indivíduo de substância espiritual. A vida sobre a terra em corpo mortal nada mais é que mais um passo na marcha grandiosa eterna. Ou seja, nós existíamos antes de ser corporeamente existir, e nós vamos continuar existindo. Isso é o ser humano. Contraria todo esse processo de criação. Deus não criou porque a gente não está existindo antes da eternidade? Ou sempre? Nós existíamos antes e vamos existir depois. Agora é só um período onde a gente está na terra, com o corpo. E a salvação? A salvação é um empreendimento cooperativo entre Deus e o homem. É um empreendimento que tem que fazer os dois. É cooperação. Ou seja, é uma operação de Deus, mas do homem também. Você tem papel nesse processo de ser salvo. Você trabalha com Deus para ser salvo. Onde que Jesus Cristo falou isso? Ou se é desse jeito, para que Jesus Cristo vai morrer na cruz? Expiar os nossos pecados. Por que Jesus Cristo vai vencer a morte e ressurgir no terceiro dia? Para que nós pudéssemos também vencer a morte física e reinar eternamente na glória com Deus, ou viver no reino de Deus eterno. O plano de salvação é completo e, partindo da pré-existência, aplica-se à nossa condição presente e estender-se-á ao estado futuro, até que todos os filhos de Adão tenham tido oportunidade de abraçar sua doutrina e viver de acordo com seu espírito. Portanto, não é algo que cessa com a nossa morte. Sabe por quê? Porque aí vem um negócio interessante do batismo. E os filhos deles serão batizados para a remissão de seus pecados quando tiverem 8 anos de idade e receberão a imposição das mãos. Então você tem um batismo semelhante à Igreja Católica, a tradição pelo menos até o 8º dia, né? Ou mais ainda, né? A tradição
judaica de circuncidar no 8º dia, melhor dizendo. E aí você fala, mas o que isso tem a ver com vida futura, morte? Tem a ver com isso. A ordenança que o Senhor ordenou e preparou antes da fundação do mundo para a salvação dos mortos que morressem sem o conhecimento do Evangelho. Se alguém morreu sem conhecimento do Evangelho, o que você pode fazer? Pode batizar o morto. Batismo de mortos, para que eles possam sair da condenação e ir para a salvação. Não estou inventando, juro para vocês. O castigo eterno, então. Por isso, todos aqueles que recebem castigo de Deus recebem um castigo eterno. Dure isto 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 ano ou 1 era. O eterno aqui agora não é uma questão de você morrer e passar a eternidade no que a gente chama de inferno, porque o inferno pode ser aqui. O castigo de Deus pode ser exatamente na próxima hora. E aí você se arrepende, pronto, agora eu não estou mais no castigo eterno. Pode durar mais tempo, pode durar uma vida inteira, mas depois a gente corrige isso também. Então, inferno existe? Não, não existe inferno. Afinal de contas, o chefe do inferno também não é nosso irmão, né? Não vamos tratar mal os nossos irmãos, né? Que ele também pode ter condição de se arrepender, né? Por isso, a gente pode ler muito texto da Bíblia como resposta bíblica ao mormonismo. Quem é Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia, o homem, a salvação, o batismo, o castigo eterno. Só que aí a gente vai ficar aqui 1 aula só para ler todos os trechos da Bíblia que desdizem tudo isso. O que eu entendo é que todo mundo aqui tem condições, e a gente pode passar os textos bíblicos aqui, mas de olhar para qualquer texto da Bíblia e desdizer qualquer uma dessas afirmações aqui. Pegue só o Evangelho. Pegue só o Evangelho de Mateus, só o Evangelho de Lucas, Marcos, ou o Evangelho de João. Pegue qualquer texto da Bíblia, do Novo Testamento, e você vai conseguir destruir toda essa argumentação. O problema é que eles não vão crer no que você está dizendo, porque a Bíblia que você está pregando não é a Bíblia que eles têm como regra de fé e prática. Mas se ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Essa é a advertência que Paulo faz aos Gálatas, capítulo 1, verso 8. Se nós formos para Deuteronômio, e aí eu vou encerrar com a leitura desses 2 textos, vamos abrir em Deuteronômio 13, 1 a 5. Nós não vamos ter encerramento junto com as crianças, elas estão tendo encerramento lá embaixo. Então nós vamos encerrar aqui, depois da leitura do texto. Deuteronômio 13, 1 a 5. Olha o que o texto diz. Deuteronômio 13, do 1 a 5. Quando profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa de servidão, para vos
apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Quando Paulo fala aos Gálatas, ele não está falando da cabeça dele nada diferente do que Moisés já falou. Aqui ele fala até de anjo. Se um anjo aparecer, se algo sobrenatural aparecer e falar coisas diferentes do que estamos pregando, seja maldito. O que a Bíblia fala, o que Moisés falou é que muito tempo antes se um profeta aparecer, se qualquer sonhador, se qualquer pessoa aparecer, pregar, profetizar, e mais do que isso, se o que ela falou der certo, sabe o que você faz? Segue ela? Não. Presta atenção no que ela falar, porque se ela falar, apesar dos sinais e prodígios que ela acabou de mostrar, se ela falar, venha cá que eu tenho uma nova revelação, vem cá que eu tenho um novo caminho, vem cá que eu tenho algo diferente, isso é maldito, isso não é de mim. Pelo contrário, eu estou colocando vocês à prova. É o que está dizendo o texto. Estou vendo se vocês, povo de Deus, sabem de fato discernir o que é obra minha e o que não é. E se vocês estão dispostos a continuar firmes na minha palavra e não se vender, apesar dos sinais e prodígios aparecerem, apesar de um monte de gente aparecer, falar e mostrar sinais e uma relação com anjos e poderes sobrenaturais, se elas negam isso daqui, são malditos. Essa é a advertência de Moisés, essa é a advertência de Gálatas. Nós precisamos estar prontos para dar razão da nossa fé. Precisamos conhecer a palavra para saber o que não é palavra. Pessoas vão aparecer com mensagens diversas, com até provas materiais do que ela está falando é verdade, mas se elas estão nos levando para longe disso daqui, vai com Satanás, porque eu vou ficar aqui. Vamos orar? Vamos encerrar? Pai bendito, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos pela oportunidade que o teu Santo Espírito nos dá de confrontarmos a tua palavra com aquilo que não é do Senhor. Nos fortaleça, Senhor Deus, nos direcione para aprendermos cada vez mais do Senhor, para vivermos, ó Senhor Deus, de forma atenta àquilo que não é do Senhor. E com graça, misericórdia e amor, ó Senhor Deus, possamos anunciar o Evangelho de Cristo àqueles que não conhecem, àqueles que não te servem, que eles possam ser transformados pelo teu Santo Espírito e que possam, Senhor Deus, enxergar a luz de Cristo Jesus na vida deles. É em nome de Jesus Cristo que nosso Senhor Salvador nós oramos. Amém.